Olá, amigo fã da Fórmula Indy, seja muito bem-vindo ao nosso Bandeira Verde. A partir de agora, o programa que sempre vai repercutir o que melhor teve na prova do fim de semana que passou, o que de melhor vem nas provas da sequência do campeonato, especialmente agora que nós estamos no mês oficial do fã de automobilismo, o mês de maio, o mês da maior prova do planeta, das 500 milhas de Indianápolis. A gente já começa com muito assunto porque teve uma rodada dupla fantástica no Texas nesse fim de semana, uma vitória dominadora do grande Scott Dixon na prova do sábado, uma vitória avassaladora, a primeira na carreira do mexicano Pato Ward na corrida de domingo. Bandeira Verde, que é uma iniciativa dos canais oficiais da Fórmula Indy no Brasil, Live Sports e aplicativo Arena Indy, que é onde você vai poder assistir semanalmente ao nosso encontro por aqui. Eu sou Jefferson Kern e tenho dois convidados para lá de especiais para falar de Fórmula Indy conosco. Fábio Seixas, 25 anos de automobilismo, de paixão pelo esporte a motor, de coberturas. Bia Figueiredo, que tão bem representou o Brasil lá dentro na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis. Bia, Fábio, um prazer enorme ter vocês aqui nessa primeira edição do nosso programa. Obrigada, Jefferson. Um prazer, Fábio, estar aqui. Vamos relembrar os bons momentos de Fórmula Indy. E é muito bacana, Jefferson, ter esse espaço, muito legal estar com a Bia aqui nesse programa de estreia. Eu estou ficando animado com esse campeonato. É um campeonato que a gente vê uma nova geração chegando. É sempre muito legal, né, ver essa troca de bastão no automobilismo, uma geração ainda forte, uma geração dominante, o Dixon, que ele fez no sábado na corrida, mas com uma garotada ousada, atrevida, chegando, e acho que teremos aí um campeonato com esse tempero especial nesse ano de 2021. E você pode assistir o Bandeira Verde pelo aplicativo Arena Indy, que é o aplicativo interativo oficial da Fórmula Indy no Brasil. Você monta ligas com seus amigos, aposta aí em quem vai obter o melhor resultado, quem vai acertar o vencedor da prova, dá a sua opinião, confere notícias, confere tudo que está rolando de melhor nas redes sociais, Twitter, Instagram e outras aparições da Fórmula Indy no Brasil nas redes sociais. Não deixe de fazer o download grátis para iPhone e também para o Android do nosso aplicativo Arena Indy. Pois bem, o Fábio já falou sobre esse assunto aí, este duelo de gerações que está acontecendo na Fórmula Indy. Nós temos aí 3 de 4 provas no campeonato até aqui vencidas por jovens. Alex Palou, 24 anos no Alabama, Colton Herta, 21 anos em St. Petersburg, Pato Ward, 21 anos, faz 22 nessa semana, na segunda prova do Texas. E a única que não foi vencida por um garoto foi a primeira prova do Texas, claro, Scott Dixon, 40 anos de idade e 6 títulos de carreira, terminou a corrida em primeiro lugar. O que falar aí desse duelo de gerações, esse duelo de escolas, de idades distintas, enfim, nesse começo de campeonato? Falou eu, Fábio, então vamos lá. Primeiras damas. Eu acho sensacional também, acho que o campeonato tá ficando muito, muito bacana. Para mim, o Colton Herta já era um talento que a gente já conhecia, venceu o corrida ano passado. É filho, né, do Super Herta, que eu corri também lá junto no Andretti. Mas, surpreendente, eu achei super surpreendente o Palou e agora o Pato Ward, né, chegarem tão bem. O Pato correu ano passado, já tinha mostrado aí um destaque. E o Palou se adaptou super bem na Ganassi, né? Então, eu acho muito bacana, assim, fazia tempo que a gente não via tantos talentos chegando e incomodando, né? O Dixon salvou a velha guarda um pouquinho até agora nesse campeonato. Sempre andou muito bem no Texas, o Dixon, né? Aliás, ele anda bem em tudo. Impressionante esse homem. Incrível. O Iceman ali. Então, o campeonato tá ficando muito legal e muito, muito bacana mesmo ver os jovens talentos aí aparecendo, né? Disputando o título. Eu fui fazer umas contas, fazer uma pesquisa ali, Jefferson. Quando o Pato Ward nasceu, o Dixon já estava na Indy Lights. Já estava correndo na Indy Lights em 1999. E depois veio com uma carreira, enfim, incontestável na Indy. Já é um dos grandes nomes da história da Indy e pode se tornar até em números de vitórias, quem sabe, o maior vencedor de todos os tempos. Já encostou agora no Mario Andretti. Então, é incrível ver como essa geração está chegando, mas como um cara como o Dixon se sustenta em altíssimo nível. Né? Repito, o que ele fez no sábado, o domínio que ele teve numa corrida, enfim, em oval, você dominar a prova daquela maneira, foram 206 a 212 voltas. Exatamente. Com liderança do Dixon, é algo que mostra que, tudo bem, a garotada é nova, a garotada vem de uma escola diferente, vem aí cheio de fôlego, mas o Dixon ainda tem muita lenha para queimar. Vocês acham que nós vamos ter nessa temporada uma atuação tão dominante quanto a do Dixon na prova de sábado no Texas? É difícil, né, Bia? Como é que é? Assim, eu falei sobre circuito oval, numa pista mista,
até por questão... A gente às vezes vê, né, o cara ganhando de ponta a ponta. Sim. Agora, no oval como do Texas, o cara liderar 206 de 212 voltas é um absurdo. Não, Né? ele tomou a ponta na largada e foi, né? Só ali nas paradas que o pessoal pegava um pouquinho da ponta, realmente é impressionante. Acho que a Indy tem sempre aquela coisa dos pilotos que andam muito bem em oval, em misto. O Dixon é um cara que anda bem nos ovais e nos mistos, então ele sempre é um cara que está lutando, brigando pelo título. Impressionante o Pato Ward, né? Porque ele quase venceu o Alabama, fez pole no Alabama, andou super bem. Eu acho que, na minha opinião, a McLaren ali deu umas erradinhas na estratégia, por isso que ele chegou, acho que foi quarto ou quinto, né? Acabou não chegando nem no pódio. Mas você vê, venceu no Texas, que é um oval. Então, pode ser que o menino, né, seja competitivo aí em vários tipos de pista e lute pelo título. Ainda tem bastante água para rolar, a gente nunca sabe, mas... Enfim, o Dixon vai estar sempre ali, gente, não tem jeito. Quem também fez uma corrida sensacional foi outro Scott vindo da Nova Zelândia, não da Chip Ganassi, mas da Penske, Scott McLaughlin. Provavelmente ele vai ser o melhor novato em termos de pontuação, porque o Romain Grosjean corre só nos mistos, da mesma forma o Jimmy Johnson. Mas o Scott McLaughlin, que a Penske buscou lá no automobilismo da Oceania, corria no Supercars da Austrália, ele é o melhor novato em termos de pilotagem da Fórmula Indy? Ele é o cara que mais tem chance de se adaptar e ter uma carreira vencedora daqui para diante? A concorrência é grande, né, Jefferson? Como você disse, ele tem outros estreantes com bagagem. Chamar essa turma de estreante parece até meio esquisito, porque não tem nenhum moleque ali, não tem ninguém ali com 18 anos chegando para correr. São 3 caras com uma experiência em outras categorias, mas já chegam com uma bagagem. A pergunta que eu queria fazer para a Bia, e pensando, enfim, vendo que o McLaughlin fez no sábado, né, e foi uma dobradinha neozelandesa, é a seguinte, Bia, ele vem, enfim, de uma experiência nos V8, nos Sport Cars, que é uma espécie de Stock Car lá na Oceania, na Austrália. Você pilotou todo tipo de carro, inclusive esses 2 carros, né? Carro de Stock Car, carro da Stock Car no Brasil e carro da Indy. A adaptação dele, essa velocidade da adaptação, surpreende, porque experiência ele tem, mas logo na primeira corrida de oval, chegando em segundo lugar, é surpreendente para um piloto que vem de uma outra bagagem? É surpreendente, né? Porque normalmente os pilotos fazem o inverso. Eles muitas vezes vão do Fórmula para os Stock Cars. Né? Se você for pensar bem, ele veio do Stock Car para a Indy, que é muito mais rápido, tudo muito, muito mais downforce. Mas assim, eu acho que a Penske fez certinho, porque viu que ele era um grande talento, ele foi tricampeão lá na V8 australiana, que é extremamente competitiva. Então, eles testaram ele bastante e os caras viram que ele, olha, esse cara aqui, acho que vale a aposta. Mas foi surpreendente, né? Lá na Austrália, não em ovais. E ele chegar aí no segundo lugar, até ele, acho que ele mostrou assim, cara, eu nunca comemorei tanto o segundo lugar na vida, porque para ele chegar assim de cara num oval e ter o pódio, então é bem surpreendente, até por essa inversão, né? Sair do Stock Car e ir para um Indy, que é muito mais rápido e conseguir andar tão bem. Eu tenho uma pergunta também para a Bia nesse sentido. Qual é a importância de você ter alguém como o Rick Mears, que foi escalado para ser o mentor do Scott McLaughlin pela equipe Penske, passando para você uma série de atalhos, de orientações, o quanto isso pesa na adaptação do piloto para que ele justamente acelere essa adaptação? O Rick Mears é aquele amuleto da Penske, né? Ele está ali sempre ajudando todos os pilotos da Penske, ajudou o Hélio. E o Rick Mears, ele era também tipo um coach na Indy Lights, quando eu corria na Indy Lights. Eu olhava de todo mundo. E na época o André Ribeiro era meu empresário, eu falei, Bia, gruda no Rick Mears. Gruda nele, então eu ficava lá, e como é que é assim, assado, o que você achou? Você viu a corrida? Enfim, eu me adaptei super bem aos ovais também, né? Então o Rick Mears estava sempre presente, dando né, dicas, e ajuda muito. E são coisas assim, muito detalhes de ficar ali, o cara tem a visão, né, da pista, olha, você está entrando muito cedo, muito tarde, tá acontecendo isso com o carro, talvez faça isso ou aquilo, no tráfego, né, o que você deve fazer. O Texas tem uma particularidade que mudou, né, depois desse negócio da mudança de asfalto. Na minha época, era até relativamente fácil andar no Texas, porque o nível de inclinação é tão grande que o carro normalmente fica muito estável, né? Cola no chão, né? Cola no chão. Você tira, dá um forte e fica um pouco parecido. O que mais era chato ali era a transição, porque da curva para a reta é uma transição muito grande. Então, às vezes, o carro ficava instável voltando para a reta.
Mas aí, por exemplo, você vai para uma Milwaukee da vida, que é um oval mais plano, muda muito, né? E é curto, então tem mais tráfego, né? Você chega a dar a volta nos retardatários mais rápido, é uma diferença muito grande. Então, eu acho que assim, o Texas... não quer dizer que ele andou bem no Texas, que ele possa andar bem nesses ovais mais curtos, com menos inclinação, porque muda bastante assim, também o jeito de guiar. Na corrida 2, nós tivemos aí uma vitória dominante de Pato Ward e a prova também ficou marcada por um acidente, uma carambola logo na largada, e um dos envolvidos foi o brasileiro Pietro Fittipaldi. Foram 6 carros eliminados da prova logo de cara, comprometeu até um pouquinho, a gente podia ter uma prova ainda mais disputada do que foi. Eu quero saber de vocês, alguém teve culpa no cartório com essa batida antes mesmo da bandeira verde? Teve até uma brincadeira nas redes sociais que o Alexander Rossi brincou com o Conor Daly, que ele foi o primeiro piloto da história da Indy a receber a bandeira verde de cabeça para baixo, porque o Conor Daly capota o carro e passa com as 4 rodas para cima sobre a linha de largada. Mas nessa situação toda, tivemos algum culpado? Olha, Jefferson, acho que tem uma questão primeiro sobre o momento em que foi dado o comando da largada, a bandeira verde. Acho que o pelotão não estava organizado ainda para que fosse dada aquela ordem de largada. Acho que valia a pena esperar mais uma volta. A gente via todo mundo ainda muito colado e acho que esse foi um dos motivos daquele acidente. E depois da dinâmica do acidente, temos que ser sinceros e honestos aqui, o Pietro Fittipaldi foi o culpado. Né? Ele acelerou, acertou a traseira do Bourdais, e aí o Bourdais vem para o meio do pelotão e começa todo aquele strike. Então, talvez na conta do período em que ficou longe de um carro da Fórmula Indy, de uma corrida em oval, correu no sábado, mas um domingo ali uma situação diferente, uma nova corrida, acho que teve ali uma precipitação do Pietro no momento da largada, mas também por conta dessa ordem de largada da bandeira verde acionada ainda com um pelotão tão compacto. Você compartilha dessa visão, Bia? Como é que funciona? Traga para a gente, por favor, a visão do piloto. Você larga olhando a bandeira, é mais pela ordem do spotter no seu ouvido? Como é que funciona? Qual é a sua visão? Ali foi uma largada um pouco estranha. Eu entendo que o Pietro acabou, de uma forma, atingindo o culpado, mas houve uma desaceleração de alguma forma. Isso é extremamente perigoso. Naquele momento da largada, os carros já deviam estar todos acelerando. E houve uma desaceleração de alguma forma ali e o Pietro foi pego de surpresa, né? Tentou escapar, acabou pegando o Bourdais e aí fez aquele strike em todo mundo. E normalmente, assim, na minha época de Indy era muito difícil isso acontecer, porque você tem uma zona de aceleração definida por cones, você ali já consegue ver quando os líderes chegam que já vai ser o momento de acelerar, e você então vamos embora, e você também tem o spotter falando, os líderes estão acelerando, até dar a bandeira verde. Então o spotter também é muito importante, você não consegue ver a bandeira verde muito bem, né? Mas a zona de aceleração, sim. E, estranhamente, houve uma desaceleração já quando deveriam estar acelerando 100%, e o Pietro não percebeu, tentou parar, não conseguiu, e acabou acontecendo tudo aquilo. No sábado, teve aquela dinâmica daquele acidente do Colton Herta com o Bourdais, tem a ver com desaceleração. Né? Por isso que é ótimo ter uma pilota aqui falando com a gente, trazendo a visão de quem está lá dentro. É verdade, o Pietro talvez também tenha sido... Tem que colocar mais um elemento, né, nesse caldeirão, né, desse acidente, de alguém desacelerando. No sábado, o Colton Herta desacelerou ali na frente do Bourdais, o Bourdais acabou acertando, o Newgarden também veio. Né? Enfim, com todo mundo andando tão próximo, em velocidades tão elevadas, mesmo numa situação de largada, né, qualquer levantadinha de pé pode causar um acidente como aquele. Agora, como isso tem acontecido, né? Porque em uma das provas da rodada dupla de Gateway, em St. Louis, no ano passado, nós tivemos uma situação similar com o Oliver Esk, o Zach Witt, sobrou para o Alexander Rossi também, que está numa fase incrível, há 2 anos o cara não vence uma corrida. O Fábio, que acompanha a Fórmula 1 mais de perto, certamente se lembra da prova de Mugello no ano passado na Fórmula 1, que teve uma situação de relargada extremamente problemática. Pode ser um momento aí para começar a se pensar em novos procedimentos quanto a largadas e relargadas em movimento, para que sejam evitadas essas situações, ou talvez tenham sido fatos isolados, esses acontecimentos de Gateway, de Mugello e agora do Texas? Talvez alguma sinalização no painel, né, Bia? Você já teve esse tipo de coisa onde você correu, de você
ter no painel, ou no Sim. volante ali, a indicação? Na Indy você tinha, mas era muito focado assim, em bandeira amarela. Quando tinha um acidente, ele piscava, então você já sabia que você tinha que desacelerar. A mesma coisa no Stock Car também, né? Você tinha, e até na largada, né? Foi vermelho, quando apaga, até porque a visão do Stock Car é muito, muito difícil, você confia naquelas luzes para saber quando larga ou não. Para mim é interessante, né, a Indy ter acontecido isso, até porque essas largadas sempre foram muito tranquilas, né? Isso é meio recente, não sei se vocês mudaram o procedimento de alguma forma, que isso tenha acontecido, mas era muito tranquilo. Eu tinha mais dificuldade de estar na Stock Car porque o grid é maior, então, assim, às vezes um queria aquecer, eu queria dar uns passos, né, para largar bem, e na Indy eu nunca senti muito esse problema, né? E tá tendo agora, acho que algo tem que ser avaliado. Acho que a direção de prova lá tem 300 mil câmeras, dá para saber quem desacelerou, ou punir, ou conversar. A Indy, lá nos Estados Unidos, a comunicação é muito aberta, assim, não é uma coisa muito punitiva. Ó, você errou aqui, fica de olho, a gente vai estar de olho em você na próxima, para tentar evitar isso. Porque, como você falou, num caso como o Texas, você perdeu 6 carros assim de cara, 2 brasileiros, né? Pra gente foi... Poxa, numa largada só já foram 2 brasileiros. Então, é um pouco desapontante, né? Então, acho que algo tem que se reavaliar. E o Pietro foi se desculpar com o Bordel depois, né? Jefferson, ele deu um toque no Bordel. Foi mal. Exato. Acontece. Mais ou menos aquela história de quem bate por trás. Pois né? sempre vai ser assim. Agora, falando do Pietro, nós tivemos aí o Pietro Fittipaldi fazendo uma prova muito interessante no sábado, em que inclusive ele adotou uma estratégia extremamente agressiva, chegou a andar na segunda colocação em certo momento, torcendo por uma bandeira amarela que não veio. Se cai a bandeira amarela na hora certa, olha, ele vai para as cabeças daquela prova de sábado. O que vocês acharam dessa reestreia do Pietro Fittipaldi, que desde setembro de 2018 não andava num carro de Fórmula Indy e foi jogado aos leões, né? A pista do Texas é dificílima, extremamente veloz e já tem Indianápolis dentro de poucas semanas. O que vocês acharam do Pietro no sábado, então, que foi a prova que ele esteve em ação? E eu completo a pergunta, Bia. Piloto enferruja? Ficar muito tempo longe do carro assim, quando você volta, demora um tempinho ali para pegar a mão? Eu posso falar bem disso, né? Porque eu fiquei parada 1 ano, né? Virei mamãe, voltei a correr às 12 horas de Sebring. O sentimento assim, é como andar de bicicleta. Você assimila um pouco da velocidade, aquela primeira acelerada, nossa, né? Rápido. Sempre com um sorriso, né? Porque a gente adora velocidade. Mas, de alguma forma, você volta, você começa a pegar muito fácil, né? Eu acho que você sente um pouco, dá uma enferrujada, às vezes por centésimos, décimos, é algo muito pouquinho, né? Num Fórmula Indy, que é até muito mais rápido, né? Só que o Pietro acho que deve ter tido chance de treinar e etc. E o reflexo tem que estar impecável, pode fazer mais diferença. Mas foi muito legal ver ele andando bem, tendo essa chance, né? A gente, como torcedor, acaba... Vai, bandeira amarela, né? Para realmente acontecer, para ter ali ele no pódio. Eu considero o Pietro muito talentoso, né? Acho que tendo a chance certa, às vezes tendo um carro bom, né? Ou brincando um pouco com a estratégia, ele consegue chegar aí bem e quem sabe, né? Se mantenha por mais tempo. É legal ver ele na Fórmula 1, lá na Haas, mas acho que para o piloto, só para esse piloto de teste, fica um pouco frustrante, né? É legal ver ele na ativa correndo como titular em uma categoria grande como a Indy. Até porque piloto de teste hoje na Fórmula 1 não testa, né? É só ele vai lá, acompanha a corrida e fica ali esperando para ver se o titular tem algum problema, que foi o que aconteceu no ano passado com o Pietro. Se você olhar só para os números são frios. O Pietro largou em 14º, terminou em 15º a primeira prova. Mas a prova foi muito mais do que isso, como você disse. Ele andou em segundo lugar, era uma volta dele à Indy, depois de tanto tempo, num oval. Acho que o que a gente tira da reestreia do Pietro na Indy é muito bom, é muito positivo. Eu acho que ele saiu satisfeito com o que ele fez. Né? No domingo, toda essa confusão que a gente já comentou aqui, mas acho que a volta é bacana. Acho que ele precisa levar na bagagem do Texas agora para Indianápolis a experiência da primeira prova no Texas, de voltar, de andar bem no treino, andar bem na corrida, chegar a andar na segunda colocação e até por um capricho da estratégia não ter conseguido um resultado melhor. Acho que é essa a lembrança que ele tem que levar. Vamos falar de mais Brasil na pista, vamos falar agora de Tony Kanaan, que também fez a sua estreia na temporada 2021, na rodada dupla deste fim de semana no Texas, por uma equipe que dispensa apresentações, que é a Chip Ganassi.
Aí a circunstância também não foi tão favorável ao Tony, porque com o cancelamento do classificatório, grid foi definido pela pontuação dos carros e o Tony largou na última fila. Ainda assim, chegou a brigar aí pelo top 5, pelas 5 primeiras colocações, terminou em 11º, também por uma questão de estratégia. Como vocês avaliam especialmente a primeira prova do Tony Kanaan, a estreia dele em 2021? Só com adicional de crueldade, né? Ele foi o mais rápido no treino. Exatamente. Porque aí não teve classificação, mas teve um treino livre e o Tony voltando a andar num oval com o carro da Chip Ganassi vai lá e faz o melhor tempo no treino livre. E não teve a chance de fazer isso numa luta por posição de grid. Né? E aí, como o grid foi definido com a posição do carro no campeonato, o Tony largou lá atrás em 23º lugar. Largando em 23º, andou em 5º, terminou em 11º, tá bom demais. Eu acho que foi uma belíssima corrida do Tony, e daí no domingo não teve o que fazer, né? Também foi colhido ali no acidente da largada, fez uma prova de recuperação, danificou a asa, teve que, enfim, passar no pit, e aí teve uma corrida comprometida. Mas acho que também foi um final de semana positivo pro Tony. Sim, não, voltando, e eu acho que poderia ser, se fosse o Texas das antigas, que você consegue andar 2, 3 na mesma linha, né? Não tem aquela diferença de asfalto. Acho que o Tony nem ligaria, viu, para essa 23ª posição, mas a condição da pista ficou um pouco mais difícil hoje, então foi pena que ele estava bem ali e não teve a chance de chegar entre os 10 primeiros. Mas vamos ver, né? Maio é agora, 500 milhas de Indianápolis, o Tony sempre brilha ali, de alguma forma, em performance, né? Nem sempre ele liderou a volta certa, que ele brinca, né? Uma vez ele liderou a volta certa, que ele ganhou em 2013. Mas a gente sempre fica com essa expectativa porque o Tony é muito bom em Indianápolis. Qual é o ganho para o piloto de você sair de uma equipe como a AJ Foyt e ir para uma Chip Ganassi? Lógico, tá, equipe pequena, equipe grande, mas na prática, o que muda na estrutura de uma equipe mais acanhada como a Foyt, em que o Tony estava nos últimos anos, para a Ganassi, em que ele retorna agora, já esteve por 4 temporadas? Normalmente é o nível de pessoal, né? De engenheiros, de técnicos, você tem muito mais informação. Eu via muito o Tony na AJ Foyt fazendo muita coisa, né? Então ele pilotava, queria checar com o mecânico que estava tudo certo, o setup, o engenheiro, via mais os dados. A Ganassi parece que já entrega tudo pronto, né? O nível ali, até pelo tanto ali de patrocínios e de investimento que tem a equipe, eu acho que o Tony acaba ficando numa situação assim de focar mais na pilotagem do que atrás de... Isso acontece em equipe pequena, né? Assim, ficar mais atrás de tudo, né? Se o setup tá certo, o engenheiro, buscar os dados. Hoje tem comparativo com ali 3 pilotos super competitivos, né? Inclusive o Dixon. Então, enfim, você está numa estrutura ali que você consegue focar mais na pilotagem somente. Você ter aí na sua equipe um cara como o Scott Dixon é um ganho ou um problema? Depende do seu psicológico, né? Eu aceitaria como um ganho. Você tem uma referência ali maravilhosa, não só em termos de pilotagem, mas como às vezes acerto de carro. Eu acho que o Tony deve pensar da mesma forma. Ele, que eu saiba, é muito próximo do Dixon também. A coisa na Índia é mais aberta, Bia, em termos de compartilhar acerto de carro com o companheiro de equipe, você poder checar ali qual que é o acerto que seu companheiro usou, caso ele tenha ido mais rápido. Tem mais abertura assim na Indy? Porque na Fórmula 1, por exemplo, a gente sabe que isso é muito complicado, isso é muito fechado, os segredos são muito protegidos. Na Indy isso é mais aberto, normalmente? Eu acho que sim. Eu tive muita sorte sempre. Em 3 anos que eu corri na Indy, eu corri com o Justin Wilson, que, né, dispensa comentários. Infelizmente, Deus levou ele em 2016 já, 2015. E o nosso nível de diferença, né, de idade era muito grande. Então, eu era novata e ele era extremamente experiente. Então, assim, o cara acaba até, né, ajudando, dando uma força. E, de alguma forma, a gente era bem próximo. Eu tentava sugar ele ao máximo nesse negócio de acerto. Mas, por exemplo, quando eu andei na Andretti, que tinha, né, o Hunter Ray, o Hinchcliffe, o Marco. Na Indianápolis também chegou, acho que o Saavedra correu com a gente em 2012. Era uma ordem, assim, tipo de equipe. A gente sentava toda manhã e todo final do dia, todo mundo falava o setup, do que tinha feito, o que tinha funcionado, o que não tinha funcionado. Era meio que obrigatório no sentido de equipe se ajudar para chegar no melhor resultado possível. E a Andretti tem muito essa filosofia, né? O Michael Andretti abertamente fala que gosta de ter muitos carros na pista para coletar o maior número possível de dados, para que todos eles tenham um improvement, uma melhoria, um ganho no acerto, para que todos eles elevem o seu desempenho.
Isso, e até eles gostam de testar coisas, né? Então, né, Bia, você vai testar isso, Hunter Race, você vai testar isso, Hinchcliffe, você vai testar isso, e aí no final do dia a gente vê como foi essa evolução, de alguma forma vai se construindo, né, ideias e deixando os carros mais rápidos. São os brasileiros da Fórmula Indy. Nós vamos ter ainda o Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis, junto com Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi, que já estavam aí neste fim de semana. Nós não podemos deixar de falar, claro, do grande nome do fim de semana, Pato Ward. Primeira vitória da McLaren na Fórmula Indy em 42 anos, primeira vitória de um mexicano em 17 anos, primeira vitória na carreira dele, foi pole na primeira etapa, terceiro na prova de sábado, venceu a prova no domingo com ultrapassagem sobre o Joseph Newgarden, que é bicampeão da categoria, já tinha vencido no Texas. O que falar de Pato O'Ward, que derrubou a banca no fim de semana? Quer começar aí? Bom, para mim é muito legal ver, como você falou, né, um mexicano despontando. Eu na Indy só corri com o Michel Jourdain, né? E desde o Adrian Fernandes não tinha um mexicano andando tão bem. E é um garotão. É legal que ele é o campeão, foi o campeão 2018 da Indy Lights. Acho que o último campeão que se destacou foi o Joseph Newgarden, que é bicampeão da categoria. E ele ganhou do Hertha esse campeonato. Então, você vê como... E o nível Hertha acabou dele. subindo, e eu acho que ele subiu, mas com uma equipe menor. O Pato Ward não foi para ele McLaren foi para de cara. Carlin naquele ano, Sim. e ele não tinha dinheiro para fazer todo o campeonato, né? E o Hertha teve o apoio da Andretti, com, acho que uma ajuda do pai, enfim, do George Steinbrenner IV, que é um dos donos do New York Yankees, time de beisebol, e nisso o Hertha teve uma ascensão facilitada, digamos assim, mas acho que o Pato ali já comprovava o tamanho do seu potencial, o seu talento. Exatamente. Acho que até deve ter sido animado. Ele deve ter visto, né? O Hertha vencendo prova. Falei, poxa, eu acho que eu tenho uma boa chance Eu aqui, também né? consigo, né? Também consigo. E conseguiu calhar, se eu não me engano, o Pato que pegou a vaga do Hinchcliffe quando teve a demissão do Hinchcliffe e o Hinchcliffe foi para Andretti. Vocês lembram disso? Não lembro exatamente quem substituiu o Hinchcliffe em 2019. Mas enfim, Pato estava por ali. Foi o Pato, exatamente. Acho que foi o na Pato equipe que Schmidt, substituiu. que virou McLaren naquele ano. Isso, exato. Então, é muito legal ver esses meninos, né, campeões da Indy Lights subindo e andando bem na Indy. Super surpresa e assim, acho que só traz emoção pro campeonato. E foi legal a postura dele, porque todo mundo na hora relacionou com a conversa que ele teve com o Zac Brown, o CEO da McLaren, que prometeu, né, que caso ele vencesse uma prova esse ano na Indy, ele ganharia um teste com a McLaren de Fórmula 1 no final do ano. E todo mundo, claro, lembrou dessa história no momento em que ele cruzou a linha de chegada em primeiro no domingo lá no Texas, mas a declaração dele foi muito bacana. Olha, bacana, legal, vou querer testar, sempre bom, mas meu foco é a Indy, eu quero fazer um bom trabalho aqui. Então, isso é bacana, esse amadurecimento, né? Mostrar que é um cara que tem uma cabeça no lugar, ele sabe, ele pode até ter o sonho de um dia estar na Fórmula 1, é claro, uma categoria como a Fórmula 1, mas ele não se deslumbra, ele quer fazer o trabalho dele na Indy, quer lutar pelo título, por que não, né? E quer vencer outras provas ao longo desse ano. O foco dele é a Indy, ele deixou isso bem claro logo depois da corrida. Rapidamente, antes da classificação do campeonato, McLaren já é uma força maior do que a Andretti, nesse momento, na ordem de forças das equipes da Indy? Até agora acho que tem que ser mostrado pela pontuação, resultado que a gente vê. Mas a Andretti sempre anda muito bem em Indianápolis, né? A McLaren, eu lembro muito do Alonso, a gente não consegue esquecer do episódio do Alonso, mas eu acho que eles, né, montaram uma estrutura ali realmente para vencer provas, né? Vai ser interessante ver como eles vão performar agora nas 500 milhas de Indianápolis, mas até o momento tem ultrapassado a Andretti, sim. E tem o dedo do Gil de Ferran, né, Jefferson? Que foi um dos responsáveis, ou o responsável ali por montar essa equipe, né, por pegar e transformar uma equipe mais modesta como uma McLaren agora. Olha, isso aqui agora é a McLaren. E fazer essa ponte entre Estados Unidos e Europa, né? Então o Gil teve um papel muito importante ali nessa construção desse trabalho da McLaren na Fórmula Indy. Vamos conferir a classificação do campeonato, em que tem essa briga da McLaren com o Pato Ward. Scott Dixon é o líder com 153 pontos, tem 22 de vantagem sobre o Pato, que está na segunda colocação. O Alex Palou vem em terceiro lugar, se mantendo ainda com uma pontuação muito interessante, o espanhol da Chip Ganassi. Joseph Newgarden, depois daquele problema, aquela carambola que ele causou lá no Alabama, é o quarto. Graham Rahal, com começo de campeonato até surpreendente, na quinta colocação. Lembrando que são 54 pontos em jogo em cada prova e os 6 primeiros estão separados aí por 51 pontos.
tem 53 pontos exatamente de vantagem, até o Colton Herta, que é o 7º colocado, então aqueles ali estão praticamente na mesma balada. O que a gente pode falar dessa briga pelo título, que tem uma curiosidade, né? 6 de maio de 2001, no dia que o Pato Ward completava 2 anos de idade, o Dixon vencia a primeira prova dele na Indy, em Nazaré. Aplicou em cima do Kenny Brack, que era o piloto que estava dominando aquela prova. E agora os dois estão disputando o título, com muita gente boa junto. O Palou surpreendendo, o Neil Garden, pelo jeito, vai ser o homem forte da Penske mais uma vez na briga pelo título. Colton Herta agora ficou um pouquinho atrás, mas é um jovem de imenso talento. O que a gente projeta nesse momento de briga pelo campeonato da Fórmula Indy? Olha, Jefferson, acho que a gente está ainda muito no começo, né? Mas a gente começa a pegar umas pistas aqui de quem pode aprontar. A gente tem visto o Dixon andando bem, né? Ali sempre incomodando nas primeiras posições. A gente tem visto a McLaren, a gente tem visto o Colton Herta andando, enfim, da maneira como ele andou na corrida do Alabama. Eu acho que o que a gente vê ali, que a gente viu ali na classificação entre os 5, 6 primeiros colocados, eu acho que a gente pode esperar de luta de pilotos caminhando pela regularidade que eles nos mostraram, apesar de a gente estar muito no começo, esses caras estavam sempre ali na frente em todas as corridas, né? Então, eu acho que é por ali. Eu acho que é o que a gente vai ter. E, de novo, com uma expectativa de uma troca de bastão, de uma troca de gerações. Por maiores que sejam as hegemonias, os domínios no esporte, sempre acabam no momento, né? Pode ser que esteja acabando agora essa era do Dixon, e com uma turma chegando. E quando essa troca acontece, é muito legal de acompanhar, porque o Dixon não vai entregar fácil, né? Como a gente viu no sábado. Então, eu acho que fica entre aquela turma, mas acho que vai ser uma disputa muito boa de novo, de duelo de gerações. Se vocês fossem perguntar para mim, né, no início do campeonato, como é que estaria o campeonato depois de 4 provas, eu não... O Dixon até eu vi, assim, eu ia colocar entre ali, mas tá faltando o Mandretti, né, as Penske estão meio ali no meio do pelotão, o Joseph Newgarden tá ali, né, o Ray Hall tá entre os 5, também tem sido bem constante, mas eu não apostaria no Pato nem no Palou para estar entre os 5 primeiros, então são surpresas bem bacanas no campeonato. Vamos agora para o momento mais esperado do ano, próxima prova, Grande Prêmio de Indianápolis, no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, aquele que foi construído para a volta da Fórmula 1 aos Estados Unidos, lá no ano de 2000, desde 2014, é utilizado também pela Fórmula Indy e talvez tão importante quanto o GP de Indianápolis, ou até mais, é todo o clima do mês de maio que começa a partir de agora, o mês de maio, o mês que é todo voltado à programação da grande prova do ano, das 500 milhas de Indianápolis. O que vocês estão esperando para, primeiramente, o Grande Prêmio, a prova no circuito misto, mas em especial para esse mês de maio, a volta de Indianápolis ao mês de maio, porque no ano passado não foi possível, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, fazer as 500 milhas de Indianápolis no mês que é sinônimo da sua realização. Queria até perguntar para a Bia também, além disso, Bia, como que é viver esse mês de maio lá em Indianápolis? Porque você muda para lá praticamente, né? Você fica ali e tem evento todo dia. Como que é essa loucura de maio em Indianápolis, um mês tão especial para o automobilismo mundial? Pois eu morei em Indianápolis 6 anos, né? Eu mudei em 2008 para fazer os 2 anos de Lights, depois mais 4 na Fórmula Indy. E sempre morei em Indianápolis porque é perto das equipes, eu queria ficar perto da equipe, enfim, foco total ali. E é o mês mais aguardado ali da região, né, de Indiana, porque toda a região ali de Indiana se comove, então os jornais começam a comemorar a vinda de maio, já começa a ficar todas as bandeiras quadriculadas nos jornais e começa a fazer reportagens especiais sobre as 500 milhas de Indianápolis. Então vira um mês muito festivo ali na região. As escolas, né, se preparam para a corrida, você tem, né, os desfiles perto da prova, então assim, é uma comoção da cidade, né? Começa também a ficar um pouco mais calor, né? Fevereiro, março já melhora, abrilzinho tem às vezes uns frios, teve neve há 2 semanas em Indianápolis, eu soube através de amigos meus, então tem esses altos e baixos ali na temperatura. Mas eu acho que é aquele momento que o pessoal também começa a sair de casa, né? Tá ficando um pouco mais de calor e é muito, muito legal. Você sente assim um negócio do automobilismo ali, todo mundo respirando aquilo. Então é muito, muito gostoso. E em termos de expectativa para a corrida, Jefferson, acho que a gente pode esperar de novo. Essa turma que andou
bem no Alabama, né? Em tese pode andar bem, né? Que andou bem em São Petersburgo, em tese pode andar bem no circuito misto de Indianápolis, mas está todo mundo de olho nas 500 milhas, né? Não tem jeito. Acho que dá até deve dar um comichão nessa turma de estar ali já, mas ainda não está pisando fundo no oval, né? Olhando ali aquelas curvas, imaginando que daqui a pouco chega a hora do Super Speedway, que o que todo mundo quer mesmo é chegar logo a hora de acelerar no circuito mais mítico do automobilismo, né? Indianápolis é um lugar formado por muitas histórias, histórias felizes, histórias tristes, e nós temos uma nota triste para registrar porque houve o falecimento de Bob Unser, um dos grandes ídolos das 500 milhas de Indianápolis. Ele foi anunciado nesta segunda-feira, mas ocorreu no domingo, dia 2 de maio, aos 87 anos, de causas naturais. E o Bob Unser venceu 3 vezes as 500 milhas, 2 vezes o campeonato da Fórmula Indy, 10 vezes a subida de montanha de Pikes Peak, que é uma prova dificílima, é o maior vencedor daquela corrida. Personagem folclórico e de uma família extremamente vitoriosa. Os Andretti têm muita tradição em Indianápolis, mas todos eles venceram uma vez. Os Unser venceram 9 vezes, 3 com o tio Bob, que agora nos deixou, 4 com o Al Unser pai e 2 com o Al Unser Jr. Perde-se aí um pedaço importante da história de Indianápolis com o passamento lamentável de Bob Unser. É o paizão ali que começou tudo, né? Eu me aposentei cedo da Indy, de alguma forma, mas a Indy sempre é muito carinhosa com os pilotos, então eles sempre convidam os pilotos para voltar em Indianápolis, aí você faz sessão com autógrafos, e de alguma forma eu estava ali sempre com o Bob Unser, porque ele estava em todos, né, os autógrafos. Eles falam que é o dia dos veteranos na Indy, então os fãs não esquecem, é uma coisa muito especial. Então faz fila assim para falar com o Bob Unser, falar com os ex-pilotos, são muito, muito carinhosos. Então é uma figura muito simpática, muito querida. Lembrei assim de cara, né, dele, enfim, é o pai que abriu a porta aí para a família Unser em Indianápolis, na Indy. E eles são muito populares até hoje lá, muito, né? Muito. Assim, você é piloto da Indy um dia, você vai voltar lá, vai ter alguém que vai ter seu carrinho, vai ter seu Hero Car, que não conseguiu aquele ano, esperou 10 anos. Revista, camiseta. Não, eu nunca esqueço. Eu estava na Indy Lights. Acho que o André Ribeiro foi ver minha corrida lá da Indy Lights e acho que ele não ia para Indianápolis 10 anos. Chegou um fã com o carro dele e falou: André, eu venho todo ano aqui ver se você está aqui para autografar esse carro. Eu trago há 10 anos e hoje você está aqui. Pô, o André quase chorou de emoção, mas eu também fiquei, gente, que impressionante. Eles são muito, sabe? Eles guardam tudo, eles respeitam muito a história, então é algo muito, muito, muito bacana. O Bob Unser foi o único piloto a vencer as 500 milhas em 3 décadas diferentes, né? Ele e o Rick Mears. O Rick Mears também. 68, 75 e 81 no caso do Bob Unser. Correu para Dan Gurney, Roger Penske, currículo maravilhoso. Demais. Antes de encerrar, Jefferson, só queria pedir para a Bia explicar um pouquinho. A Bia está participando agora de uma iniciativa muito legal com a FIA, um projeto para desenvolvimento de meninas que querem pilotar, meninas que querem estar no volante de carros de competição, querem estar correndo, e assim como a Bia faz, ainda acabou de correr em março lá em Sebring. Explica para a gente, Bia, como que é esse projeto e as meninas que querem participar, que têm esse sonho de estar no automobilismo, como que elas devem fazer? Bom, a FIA ela lançou uma versão, né, FIA Woman em 2008, liderada pela Michelle Mouton, que é uma grande piloto, venceu etapa do Mundial de Rally, e ela batalhou durante muitos anos para incentivar mulheres e meninas a entrarem no automobilismo, não só como piloto, mas mecânicas, engenheiras, e o programa, né, o projeto tem ganhado força a cada ano, até que no ano passado eles fizeram o primeiro FIA Girls on Track, que é focado em encontrar uma menina que vai ganhar um Fórmula 1 daqui a alguns anos, né? Então, eles querem selecionar meninas de 11 a 15, 16 anos para, enfim, começar a fazer testes, ajudar, e a grande vencedora, ela ganha uma vaga na academia da Ferrari, no desenvolvimento de pilotos da Ferrari. O ano passado foi uma belga que ganhou, a Maya Wig. Tinha 2 brasileiras, né, na final, né? Foram 2 brasileiras para a final, as 2 selecionadas foram a Antonella Bassani e a Júlia Ayub. Foi muito legal para o Brasil, né, ver que elas estavam super competitivas. E eu acho que esse ano o programa vai ficar mais forte, mais gente interessada, né, porque foi a primeira edição no ano passado. Eles começaram as inscrições hoje, então a CBA vai
meio que me nomeou a coordenadora do projeto, até por eu estar sempre de olho nas meninas aqui no Brasil. E a gente quer conhecer todas as meninas, né? Se você tem 11 a 16 anos, corre de kart, manda seu currículo. A gente quer saber onde é que estão mapeadas essas meninas no Brasil, porque os campeonatos principais a gente conhece, acaba vendo, mas vai que tem outros campeonatos e até incentivar essas meninas a continuar trabalhando, vir para os campeonatos principais, tentarem se destacar. Para que a gente tenha aí logo uma grande campeã e quem sabe, né? O Antonella e a Júlia ainda têm idade para participar esse ano. Você ainda tem a Maria Eduarda Enricotter, que não conseguiu vaga ano passado, e a Aurélia Nobels também, que poderiam entrar nessa vaga. A gente vai brigar para a FIA abrir essas vagas. Não necessariamente eles vão deixar, né, a nossa tentativa como CBA para lutar pelas nossas meninas brasileiras, porque eu nunca tinha visto uma geração com tantas meninas competentes como elas, né? Então é triste deixar só levar uma ou duas. O lindo realmente se levassem essas 4, porque a gente sabe que elas andam nos principais campeonatos, né? E podem fazer bonito lá pelo Brasil. Legal. E é só ficar ligado nas redes sociais da Bia ali, que ela está sempre passando essas informações, eu né, vou Bia? divulgar a mulherada, Boa. a CBA também, vamos incentivar a meninada aí a começar no automobilismo. Legal. Maravilha. Fábio Seixas, Bia Figueiredo, muito obrigado pela presença de vocês, que a gente se encontre mais e mais vezes nesse mês de maio e em todo o campeonato da Fórmula Indy aqui no nosso Bandeira Verde. Obrigado pela participação. Obrigada. Valeu, Jefferson. O Bandeira Verde de hoje fica por aqui. Começa o mês de maio, começa o seu programa semanal para ficar de olho na categoria mais veloz do planeta. Continue sintonizado conosco aqui no Bandeira Verde, em alta velocidade ao longo da temporada 2021 da Fórmula Indy. Até a próxima!